a gente tem essa responsabilidade, mas se Deus chamou, glória a Deus por isso, e eis-me aqui, Senhor. O Rafael já orou, mas eu gostaria de orar novamente com vocês. Senhor Deus, me coloco à tua disposição, Pai, que não fale o homem, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar sobre a minha vida, ó Pai, sobre cada coração aqui, ó Pai. Eu te peço que o Senhor possa falar com cada um aqui em especial nessa noite, que o Senhor possa estar revelando a tua vontade, o teu desejo, o teu querer, Pai, sobre cada vida, Deus, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor use a minha vida como canal, ó Pai. A partir de mim eu tenho aprendido com essa palavra, e que não só eu, mas os meus irmãos saiam daqui, ó Deus, diferentes de como entraram, e que teu Espírito Santo faça a diferença em cada lar, em cada casamento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro versículo que eu queria ler com vocês antes de começar a minha breve reflexão está em Mateus 24, 35. Não precisa abrir, ou se vocês quiserem pode abrir, eu vou estar lendo. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando o Rafa me chamou para falar hoje, ele falou que o tema era hábitos mundanos no casamento. E em consequência disso, as brechas abertas, né, para o inimigo. Hoje a gente vive dias em que tudo pode, né, onde tudo é possível, onde a gente entende que Deus entende, né, o que a gente está fazendo, mas a palavra do Senhor ela é muito clara a respeito de algumas coisas, né, e a gente tem que estar bem atento à voz do Espírito Santo, porque o mundo realmente mudou, né? Os dias eles são bem diferentes, né? E de 5 anos para cá muita coisa já mudou. Meu pai está aqui hoje, ele pode falar até melhor. Acho que de 30 anos para cá, o que a gente vive hoje, acho que o pessoal daquela época ficou um pouco assustado, mas a palavra de Deus ela não mudou, ela é a mesma. E o nosso Deus, ele continua sendo Deus, a palavra dele não vai voltar atrás. Então a gente realmente precisa rever alguns hábitos mundanos que às vezes entram no nosso casamento, entram nas nossas vidas, né? São muito perigosos não somente para nós, né? Mas no nosso casamento, na vida dos filhos, daqueles que têm ou ainda não têm. Eu e minha esposa, a gente está casado há 2 anos. E quem sabe no próximo ano a gente já está preparando também, mas para quem tem, então assim, o cuidado hoje em dia ele deve ser redobrado, né, com esses hábitos. E a reflexão que eu queria ter com vocês hoje, essa breve reflexão nessa noite, que Deus incomodou muito meu coração e vem incomodando já há alguns dias e alguns meses, porque sempre que a gente tem a oportunidade de ministrar, tanto no curso de noivos como no culto de casais, quando Deus ele nos coloca pessoas para aconselhar, o que tem ardido meu coração é realmente sobre alguns pontos bem delicados, né, que a gente vai tratar hoje rapidamente. A gente vai dar uma pincelada sobre algum deles, mas eu sei que o Rafa deve estar pensando, pois sobre o que será que ele vai falar, né? Fica tranquilo, Rafa, vamos ser bíblico, né? Não vamos fugir disso. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se misturar com aquilo que não agrada a Deus, né? E com o que Ele não autoriza. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo em coisas que a gente não vê problema algum, que a gente acha que não existe nenhum tipo de problema, mas com certeza é uma brecha onde Satanás vai tentar de tudo para tirar Jesus do centro das nossas vidas, né? Hoje o mundo está contaminando muito o povo de Deus e eu tenho percebido isso nas conversas que a gente acaba tendo com os casais, né? Tanto os casais que estão para casar, como aqueles que já casaram. Deus tem dado oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho. O mundo tem contaminado muito os lares, infelizmente, e são lares que conhecem a palavra do Senhor, né? Muitas coisas Deus não autoriza a gente a tocar, a gente participar, mas a gente acaba participando, a gente acaba se envolvendo e não é a vontade do Senhor. A gente diz que, a palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa tem que ser uma verdade. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa realmente pedir a direção de Deus,
com quem a gente vai se envolver, com o que a gente vai falar, aonde a gente vai estar. Isso é algo que a gente tem que estar bem atento, é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração. A palavra de Deus em Tiago 4, vocês não precisam abrir, eu vou ler alguns textos. Tiago 4,4 diz assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E essa é uma palavra muito forte, né? Mas ela é a Bíblia. E aí a minha pergunta para vocês fica, de quem nós estamos sendo amigos hoje, nos dias de hoje? A gente tem sido amigo realmente do mundo ou a gente tem sido amigo de Deus? 1 João 5,19 diz assim: somos de Deus e o mundo todo, somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso quer dizer o quê? A gente pertence a Deus, mas o mundo jaz do maligno. Em 1 Pedro 2,11 diz: não somos desse mundo, somos peregrinos em terra estranha. Como a gente para pensar e imagina, como vive um turista hoje nos lugares onde existem nativos? Eles não têm as mesmas vestes, eles não têm os mesmos alimentos, eles realmente são pessoas que se identificam logo que eles não são daquele lugar. E assim temos que ser nós no mundo. Nós devemos realmente fazer a diferença e viver como se não fosse daqui, porque a gente realmente é da pátria celestial. A gente realmente não pertence a esse mundo. E isso é algo que Deus tem incomodado muito o meu coração, e eu realmente gostaria de deixar essa reflexão com vocês. E eu queria ler por último, um último versículo, antes de eu fazer algumas pinceladas sobre o que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite, que é 1 João 2,15, que diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é engraçado que, fazendo uma pesquisa sobre esse versículo, eu acabei descobrindo que esse não amem o mundo, no original do grego, ele é acolher com alegria. Então a palavra diz: não acolham com alegria as coisas do mundo. E aí eu gostaria de pensar com vocês, a gente tem abraçado o mundo com alegria hoje nesses dias? A gente realmente está abraçando as ideias do mundo com alegria? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, que vocês pensassem e respondessem para vocês mesmos, né? Às vezes tem algumas brechas na nossa vida que a gente acaba dando sem perceber. Pequenas coisas vão tirando Jesus do centro da nossa vida e a gente não percebe, né? Não só da nossa vida, como do nosso casamento. Eu gostaria até de deixar uma reflexão e perguntar para vocês, homens, nós como profetas, sacerdotes, protetores dos nossos lares, a gente realmente tem guardado o nosso lar? Isso é algo que Deus tem cobrado muito a minha vida, e eu gostaria de perguntar para vocês: nós realmente temos guardado o nosso lar das brechas, o nosso casamento das brechas? O que tem passado, por exemplo, hoje na sua TV? Quais são os filmes, os seriados, o que rola na internet lá na sua casa? Realmente nós como homens, a gente tem guardado a nossa casa, a gente tem vigiado, o que a gente tem visto tem glorificado ao Senhor? A gente está alimentando mais a nossa carne ou estamos alimentando mais o nosso espírito? Isso é algo que eu medito todos os dias. O Satanás, ele é muito astuto e ele não precisa de grandes buracos e grandes brechas para entrar. Realmente Satanás precisa apenas de uma pequena brecha, e a palavra de Deus diz o quê? Que um abismo chama outro abismo, e a gente tem que estar muito atento contra tudo isso. Eu costumo pensar, e eu falo sempre para a Nath assim: poxa, o que a gente está assistindo, Jesus ficaria à vontade no nosso sofá, na nossa sala? Da mesma maneira eu pergunto para vocês: será que Jesus ficaria à vontade no seu sofá, na sua cama, na sua sala, com o que vocês estão assistindo, com o que vocês estão vendo? Porque hoje tudo pode, né? Deus é amor e realmente Ele entende. Só que a palavra de Deus diz que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, e a gente realmente tem que fechar todas as brechas, porque o inimigo realmente, ele não está de brincadeira. A gente vive tempos e dias em que tudo se aproxima, né? O final dos tempos se aproxima, e a gente conversando sempre com o pessoal que
que ministra batalha espiritual, guerra espiritual. Nessa área, eles sempre dizem que, ultimamente, eles têm visto o poder das trevas agindo de uma maneira que não agia antes. É porque, realmente, a palavra de Deus ela está se cumprindo. Então, nós temos vigiado com aquilo que entra na nossa casa através da TV. Eu fico pensando, anos atrás, até eu mesmo achava que não tinha nenhum tipo de problema a gente, por exemplo, assistir um filme de suspense. Terror eu nunca gostei, mas eu sei que tem muitos irmãos em Cristo que gostavam, até a minha esposa gostava de assistir, isso muito antes da gente namorar. E aí eu penso, poxa, será que realmente... Obrigado, Rafa. Será que realmente agrada o coração do Senhor a gente assistir esse tipo de filme? Será que realmente a gente deve assistir esse tipo de filme? Será que não é uma brecha no mundo espiritual? Com certeza é. A gente acreditando ou não, o mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual ele está aí. A gente está falando aqui e existe uma guerra no campo espiritual. Anjos e demônios travam uma guerra e a gente precisa estar muito atento quanto a isso, sabe? Eu queria deixar uma experiência, um testemunho que no começo do ano eu e a Nath a gente passou referente a isso. A minha sogra, a mãe da Nath, ela mora em Guarulhos, então a gente não se vê tanto, né? E ela fica em casa às vezes, e quando vai ela dorme 1 ou 2 dias. E no começo do ano ela foi em casa, e lá em casa a gente não tem o costume de assistir muitos programas, né? Principalmente novela. E a mãe da Natália estava assistindo uma novela na época. Ela é irmã em Cristo também, né? Ninguém grave isso, né? Porque a minha sogra souber que eu estou falando, ela falando na igreja que eu estou assistindo novela. Enfim, mas foi uma experiência muito marcante que edificou, e eu tenho certeza que foi por eu estar falando aqui nesse momento também. E ela chegou em casa, foi nos visitar, e inclusive era até um dia de célula, né? Tem célula em casa, a gente é anfitrião e líder de célula, então a gente faz toda sexta-feira o culto em casa, e nesse dia estava marcado, ela foi para participar, mas acabou que todo mundo desmarcou, só o Samuel passou em casa, um amigo meu, e a gente estava conversando a respeito das coisas da palavra, e aí a minha sogra chegou nessa hora, né, e ela pediu para ligar a TV, se ela podia assistir a novela, né, inclusive até uma novela da Record, né, que fala de Jesus e tudo mais. E a gente não tem esse costume, porque eu entendo, e o Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações, que independente se é uma novela que fala de coisas religiosas, eles realmente eles mexem na originalidade do texto. A gente não sabe as consagrações que foram feitas, a gente não sabe as atrizes, os atores, se realmente fizeram algum tipo de pacto. O Espírito Santo nos alerta a tomar cuidado com algumas coisas, e a gente não tem esse costume. Só que por ela nunca vir em casa, ela nunca está lá, eu fiquei meio assim, eu não sabia se eu falava sim ou não era do nosso costume, e eu acabei deixando. E aí ela começou a assistir, e estava passando uma cena muito forte, era uma cena bem espiritual, onde um demônio aparecia, e havia uma possessão, era uma coisa bem forte. E passou, né? Ela continuou assistindo, e a Nath nessa hora, acredito que foi de Deus, o Espírito Santo incomodou ela nem sabe disso, mas para mim foi, porque eu estava bem incomodado com isso, e ela falou: mãe, vamos buscar alguma coisa para comer? E aí nessa hora, elas saíram, e eu estava conversando com o meu amigo, com o Samuel, eu falei para ele: cara, vamos colocar no louvor aqui da NET, e a hora que ela voltar ela não vai nem perceber, para não arrumar confusão, não brigar, mas pelo menos eu tiro da novela. E foi assim. E aí ela voltou, a gente começou a comer e conversar da palavra de Deus, foi uma noite muito gostosa, a gente pôde falar bastante coisa da palavra. E aí ela foi dormir, como de costume, e normal, passou a noite. No outro dia eu tenho sempre o hábito de perguntar para ela, falei: sogrinha, dormiu bem? Porque ela gosta muito de dormir em casa, né? Lá a gente tem um sofá-cama que ela acha, para ela é uma king size, né? Porque ela é pequenininha e ela gosta muito de ficar lá. E ela fala: Gustavo, aqui eu sei que é o seu monte de oração, é onde você mais ora, eu me sinto muito bem, eu me sinto uma paz em estar aqui. Então eu sempre acho que ela dormiu muito bem, como sempre dormiu. E aí nessa noite, nesse dia, logo pela manhã, eu perguntei para ela: ei, sogrinha, dormiu bem? Como é que foi a noite? E aí, para minha surpresa, ela começou a chorar. E ela começou a ministrar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Ela falou que teve uma opressão muito forte,
que ela sentia como se o inimigo estivesse sufocando ela, e ela tentava repreender, expulsar e não conseguia. Ela falou que ela tinha vontade de gritar o meu nome para eu poder ir na sala e orar com ela, mas ela não conseguia, e ela ficou nessa batalha espiritual durante muito tempo, e ela dormiu. E ela me contando isso, já